Olá, sejam bem-vindos a esse canal, Como Construir um Casamento Duradouro. E continuamos a nossa segunda parte sobre a pergunta, aonde a pessoa fala: estou passando por processos difíceis no meu casamento, o que eu faço? Vamos continuar então na segunda parte desse tema. Quem não me conhece, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Agostinha Adriana, sou terapeuta de casal, terapeuta sistêmica. Estou aqui para ajudar para transformar o coração do homem e da mulher através dos conhecimentos, através de novos posicionamentos dentro do relacionamento. Na parte 1 desse bloco, nós falamos um pouquinho sobre esse processo difícil de iniciar um diálogo no relacionamento. E hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre a comunicação. Se você ainda não viu o vídeo anterior, volta lá no nosso primeiro vídeo, na parte 1, a qual nós começamos falando sobre um pouquinho sobre esse relacionamento para que possa ser transformado. Algumas ações que possam ser tomadas dentro do relacionamento. Também estou gravando aqui para o outro canal, então vou olhar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. E nesse tema de hoje, nós vamos abordar um pouquinho sobre algumas técnicas que podem ajudar a resolver esses processos difíceis dentro do relacionamento. Primeiramente, ter uma comunicação assertiva. E a comunicação assertiva, ela não é aquela coisa assim de vou apontar o erro, vou mostrar para você, você é o culpado. Não é esse ponto a comunicação assertiva. Pelo contrário, ela vem tirar esse tipo de comportamento a qual a pessoa às vezes está carregada de muitas emoções negativas, muitas emoções doloridas. Então ela não vai se apresentar nesse ponto de acusação, de julgador, né, de apontar o erro. Mas nós vamos usar então uma técnica de respiração. Chegou diante do conflito, diante daquela situação difícil de dialogar dentro do relacionamento, então nós vamos fazer uma técnica de respiração. Então você respira, solta, mais uma vez, respira, solta. Quando nós fazemos isso, a nossa cabeça ela começa a oxigenar para poder conduzir todas as informações que ali você está ouvindo. Porque diante de uma briga, diante de uma desavença, a primeira coisa que a gente faz é não ouvir o que o outro está falando. A gente não consegue entender, então ele vai falando e a gente não tem atenção ao que está ouvindo. E a gente só pensa naquilo que são as nossas emoções negativas, dores que nós estamos sentindo, e aí nós já atacamos, já defendemos, muitas vezes nem sabemos o que estamos falando e depois a gente se arrepende dizendo: ai, não devia ter falado isso, ai, não era isso bem que eu queria dizer. Então quando você faz essa técnica, respira fundo diante do conflito, antes de abrir a boca, antes de falar, então você respira fundo, mais uma vez, né? Vai deixando os seus ouvidos escutar o que o outro está falando. Tenta entender naquele momento o que realmente está acontecendo, as palavras que estão sendo faladas, para que não haja uma discussão calorosa. Para que haja então o quê? O bom entendimento, o que realmente está acontecendo. Outro ponto, olhe nos olhos da outra pessoa, olhe para ela, veja o que ela está falando, escute com atenção. Tenha uma escuta ativa nesse momento, diante de um problema, diante de uma dificuldade. Porque quando a gente toma essas 3 ações, respirar fundo, olhar nos olhos e escutar, nós já estamos voltando metade da nossa atenção para diante daquele problema. E se preciso for, silencia. Às vezes não precisa ter uma resposta automática, às vezes é necessário acalmar os ânimos, não falar nada. E o que é importante fazer? Você vai ficar com aquela coisa aflita? Não, você pega um caderno e começa a escrever. Ah, mas eu não sou boa para escrever. Ah, então vai lá e pega um celular, grava, faz um áudio falando tudo aquilo que você está sentindo, vomita dentro da escrita, vomita dentro daquele áudio, fala: eu odeio quando ele faz isso, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu tô com raiva, bate.
grita, soca o travesseiro, coloca toda aquela raiva, aquele sentimento, aquela irritação negativa em outro lugar, não na pessoa, mas vai colocar na escrita aquela irritação, vai colocar numa gravação de um áudio aquela irritação. Você vai respirar fundo depois que você eliminar todo aquele vômito, aquela situação ruim, aquele sentimento ruim, e aí depois você vai rever. Vai escutar o que você falou, vai ler o que você escreveu, vai refletir qual é o verdadeiro problema. Você ali só estava querendo colocar uma raiva para fora, uma irritação para fora, ou você realmente estava querendo resolver aquele problema com diálogo, com calma. Então veja como é importante você saber aonde colocar a sua irritação, aonde colocar a sua raiva no lugar certo. Não é com as pessoas, porque as pessoas não têm culpa daquilo que você está carregando. Então nós começamos a entender, poxa, o que eu estava sentindo, a primeiro ponto, era uma irritação. Estava irritado por quê? Eu irritei porque ele não lavou a louça, eu me irritei porque ele não me deu atenção, eu me irritei porque ele não percebeu que eu fiz algo para mim mesma, eu me irritei porque ele não me ajudou com o serviço da casa, eu me irritei porque ele não pagou, porque ele não me deu dinheiro. Então é importante eu colocar nomes nas minhas irritações, meu nervosismo, e separar realmente o que eu estou querendo dizer. Eu não vou ficar falando assim, tá vendo, você não faz nada, você não ajuda, aquela acusação. O que eu vou fazer? Eu vou colocar nome ao problema. Poxa, eu estou irritado com ele porque eu gostaria que a gente saísse e ele não quer sair. Bem, olha, eu gostaria que a gente pudesse sair, meu amor, que a gente fosse passear, que a gente fizesse alguma viagem. Eu tô cansada, estressada de estar em casa. Percebe? Mudou o tom do diálogo. Você expressou a sua emoção diante daquilo que você realmente estava sentindo, mas sem ter aquela discussão calorosa, sem ter aquela coisa de acusação, de julgamento, de apontar o dedo. Não, você conseguiu ter uma calma para expressar verdadeiramente o que você queria diante daquela situação. Expressar a sua emoção no que realmente ela estava devida, aquilo que você realmente queria. Outra coisa que é muito importante é não deixar morrer o diálogo. É muito importante isso. Que não chegue no ponto de dizer, faz de qualquer jeito, faz do seu jeito, faz aí. Não deixar chegar o relacionamento nesse ponto. Porque fica muito mais difícil quando o casal já não consegue mais expressar seus sonhos, suas vontades, quando o casal não chega mais num diálogo para dizer eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Isso é ruim porque vai mostrando o quê? Que o coração de ambos estão endurecido para poder expressar realmente o que sente. O coração de ambos estão endurecido para dizer os seus sonhos, seus projetos. Não consegue mais dialogar porque já fica esperando o quê? A acusação, a briga, a discussão, e não querem mais entrar nesse relacionamento de altos e baixos, de briga, de discussão. Eles querem simplesmente fugir. Lembra que a nossa mente ela caminha dentro dessa parte, lutar ou fugir. Então, como ele não aguenta mais aquele diálogo de DR, de conflito, de confusão, então ele começa o quê? A fugir. Ele não expressa mais a sua emoção, não expressa mais os seus sonhos. E quando o casal chega nesse ponto do relacionamento, então ele precisa realmente de terapia. Ele necessita que o casal sente para quebrar a dureza desse coração em tudo aquilo que são as figurinhas de conflitos, de emoções negativas que estão colocadas ali, parada, bloqueada dentro do coração. Então, como pode resolver esse problema? Primeiramente, mudar a forma de ver o conflito. Buscar olhar o problema não pelo seu olhar, né? Você que está ali falando, é isso, assim, assim, assim. Não, mas buscar olhar pelo olhar do outro. Como que o outro se está vendo esse mesmo problema? Porque, por exemplo, você dentro da sua casa foi criada pelos seus pais que tem que limpar a casa. E você sempre cresceu dentro disso. Já chega o seu marido, foi criado dentro de um ambiente em que quem fazia tudo era a mãe dele.
E aí ele não entende que ele precisa também estar compartilhando com essa ajuda. Aí então é importante você olhar pelo olhar dele. Poxa, ele nunca aprendeu isso, então eu vou ajudá-lo. Eu vou mostrar para ele que eu preciso da ajuda dele nessas tarefas da casa. Então percebe? Você mudou o seu posicionamento, você mudou a forma de ver, porque você conseguiu enxergar pelo olhar dele o mesmo conflito que pelo seu olhar era explosivo, mas pelo olhar dele ele nunca aprendeu. Então quando nós mudamos o nosso posicionamento, eu me coloco no lugar do outro para tentar resolver o problema, eu faço uma coisa como Jesus fez. Então eu falo o quê? Jesus, como o Senhor resolveria esse problema? Jesus, como o Senhor resolveria essa situação, esse conflito? Quando eu me coloco nessa posição, então eu não me coloco mais na posição de julgadora, de condenadora, mas eu me coloco na posição de auxiliadora. A mulher que vai auxiliar o marido diante dos problemas, diante da dificuldade. Percebe? A gente muda a visão, muda a forma de ver a mesma situação, olhando pelo olhar do outro, para que a gente possa resolver o mesmo conflito. Já viu aquela história que todo mundo fala assim, todos nós lemos o mesmo capítulo da Bíblia, Mateus 5, mas cada um tirou uma interpretação. E por que cada um tirou uma interpretação? É como ele foi ensinado a guardar aquelas palavras. É como ela foi vivenciando a necessidade daquela outra pessoa e diante dos conflitos. Então a nossa vida, ela caminha assim, a gente pode ver a mesma coisa, o mesmo problema, mas com a visão diferente como resolver aquele mesmo problema. Então o primeiro passo de resolver é justamente fazer isso. Jesus, como eu posso resolver esse problema? Junto com meu marido, junto com a minha esposa. Depois, eu me colocar na posição do outro. Me colocar na visão do outro, como ele enxerga essa situação, como ele vê esse problema. E quando eu faço isso, que eu mudo a minha posição, então eu vou conseguir achar a melhor resposta para resolver aquele problema, aquele conflito. Sem perder dentro do relacionamento o quê? O diálogo, uma conversa bem amorosa, onde os dois vão poder juntos resolver. Então, compreender nesse capítulo 2 que nós estamos falando, é entender o quê? Que o segredo do bom relacionamento é ter compaixão um do outro. É onde o amor realmente vai querer reconectar com a outra pessoa. É o amor que vai levar nós vivermos a cura dos traumas, a cura dos problemas dentro do relacionamento, sem guardar figurinha, sem querer ficar carregando aquele peso de emoção negativa, aquele peso de dor, mas agora poder conversar sem brigas, sem discussões calorosas. Pode ter uma DR, mas uma DR com um diálogo saudável, com uma conversa saudável, aonde no final de tudo nós estamos rindo juntos. Por quê? Porque resolveu o problema, porque resolveu todo aquele conflito. E no nosso próximo bloco, nosso terceiro bloco, né, que nós dividimos esse encontro em 3 partes, na nossa terceira parte nós vamos aprender como não ficar carregando essas figurinhas que ficam amargando o nosso coração. Figurinhas de dor, figurinhas de tristeza, figurinhas que ficam renovando aquele sentimento ruim ou ressentindo novamente a dor daquele momento. E nós vamos aprender como tirar tudo isso de dentro da gente. Então, no próximo bloco, nós vamos aprofundar sobre esse assunto, tirar essas figurinhas, essas emoções negativas. Se está fazendo sentido para você até aqui, convida a outra pessoa, envia esse vídeo para essa pessoa que está passando por conflitos, por esse processo difícil no relacionamento, e aqui dentro passando para você algumas coisas que pode ajudar para reconstruir um relacionamento saudável. Então até o nosso próximo bloco. Um super beijo. Tchau, tchau. Até mais.